muito bom dia para você, bem-vindos à edição deste sábado do Ponto de Encontro. Você já ouviu falar sobre neurociência? O termo sempre está associado a uma forma mágica de aprender mais rápido e bem no trabalho até nos esportes. Mas será que isso é mesmo verdade? Hoje o Ponto de Encontro explica tudo para você. E aqui no estúdio já estão dois especialistas, são dois professores do CCV, que é o Centro de Ciências da Vida aqui da PUC Campinas. É o professor Alexandre César Santos de Rezende, ele é biólogo, e também a professora Natália Ferreira Siqueira, ela é psicóloga. Professora Natália, professor Alexandre, obrigada pela presença hoje aqui no Ponto de Encontro. É um prazer receber vocês aqui. Professor Alexandre, vamos começar com você. A gente sabe que neurociência, quando se fala esse termo, muita gente já associa a um toque de mágica do cérebro. Mas isso realmente é verdade? Como que a gente pode conceituar isso? O conceito de, acho que neurociência, se você pegar a origem do termo, ele é um termo relacionado com a biologia. Mas, na verdade, a neurociência ganhou um ramo agora, um campo muito maior, que ela é vamos falar, uma disciplina do estudo do sistema nervoso, muito interdisciplinar, envolvendo muitos campos dentro da área médica, na área biológica e também outros campos, como, por exemplo, dentro da parte biológica temos neuroanatomia, temos a parte de neurobiologia, temos a parte de neuroquímica, neuropatologia, então um campo muito extenso dentro da área médica, mas outras áreas como matemática, áreas até da própria filosofia, muitas áreas em geral estão sendo agrupadas dentro dessa grande área e pode contribuir muito em tudo que está envolvido no nosso dia a dia e, claro, pensando em qualidade de vida, eu acho que tem tudo a ver, é um termo que é um termo forte, um termo que podemos ter uma dimensão muito grande dentro da nossa vida. E professora Natália, o professor Alexandre falou dessa vastidão aí da neurociência e das formas, imensas formas que ela pode ajudar as pessoas no dia a dia. Mas como que isso funciona na prática, né? Muita gente usa algumas técnicas da neurociência para o trabalho, para o estudo, até para a dieta. Como que isso funciona? Como que a neurociência ela é aplicada no nosso dia a dia? Bom, a neurociência, na verdade, né, por ser um estudo, a gente tem algumas técnicas, né, que a gente utiliza como forma de intervenção, como forma de aprendizagem, para conseguir, então, trabalhar principalmente com os comportamentos que não estão tão ajustados na nossa vida, né? Então, a partir dessas técnicas, dessas ferramentas, a gente consegue fazer com que o indivíduo ele aprenda, né, novas habilidades para que ele tenha, então, uma qualidade de vida melhor. E professor Alexandre, como que é isso, né? Parece uma mágica mesmo. Mesmo a gente explicando aqui, parece tudo muito simples, muito fácil. Você simplesmente vai treinar o seu cérebro. Sim. Em um mês, você já vai ser promovido, já vai passar no vestibular. Você assim tá ótimo. Como que isso funciona na prática, né? A gente sabe que mudar hábitos é uma coisa muito complexa e difícil, né? A neurociência, ela atua justamente nisso, num hábito novo. Exatamente. Eu acho que o grande ponto que tem que deixar bem claro na área de neurociência é que ela mostra claramente que podemos mudar padrões cerebrais. Só que mudar padrão cerebral não é uma coisa tão simples assim. Porque temos muitos pensamentos, até pensamentos que já estão bem enraizados dentro de nós, né? Pensamentos que constantemente nós reforçamos, né, no dia a dia, às vezes sem perceber, mas conduzimos esses pensamentos. E eles são tão reforçados porque para a gente conseguir mudar, o cérebro tem que sair dessa zona de conforto, que quando ele está bem otimizado, isso facilita muito a nossa vida, né? Eu posso citar até um psicólogo americano, o Dr. Daniel Willigan, que ele aborda bem isso. Ele diz que nós não nascemos para pensar. Tudo é otimizado, né? Tudo o nosso cérebro quer com facilidade. Nós aprendemos uma atividade e queremos permanecer nessa atividade. Então, eu posso citar um experimento que ele fez, que eu acho que vai deixar bem claro essa mudança de comportamento, como ela mexe com a gente, e é difícil a gente mudar esse padrão. Ele fez um experimento muito simples, voluntários, ele dá palavras cruzadas para voluntários, só que essa palavra cruzada é bem simples, é muito fácil. Então, um voluntário é adulto, ele é alfabetizado, então ele consegue pegar aquela palavra cruzada e não tem dificuldade nenhuma, ele consegue responder com grande facilidade. Só que ele não disse que é muito fácil, né? O voluntário pegou e ele fez. Ele fala, muito bem, parabéns, né? E dá uma segunda lista, uma segunda palavra cruzada, também muito fácil. Ele responde e isso o cérebro acaba justamente assimilando aquilo, como é fácil fazer essa atividade, então eu sou bom. Então, eu nasci para fazer palavra cruzada.
né? Então, isso faz com que a autoestima aumente, então a facilidade faz com que o padrão se mantenha. Conclusão, a terceira lista que ele dá, a terceira palavra cruzada é muito difícil. E quando o voluntário pega e ele começa a tentar uma vez, não consegue, tenta a segunda, não consegue, que tem palavras muito difíceis, né, dentro do vocabulário. A terceira vez ele não consegue, o cérebro já começa a reclamar. Ele fala, vamos fazer outra coisa, vamos fazer uma coisa melhor, porque isso aqui incomoda. E no nosso dia a dia é assim mesmo. Eu quero mudar um padrão que está enraizado, eu quero sair daquele padrão, eu quero ter um rendimento melhor no estudo. Só que eu tenho que mudar esse padrão de comportamento, eu tenho que gerar algo que me motive a fazer isso. É muito difícil. Então, acho que isso é o ponto, né? Dentro das técnicas da neurociência, existe, eu acho que um segredo, a paciência e, claro, a perseverança. E a motivação. Acho que a motivação, acho que ela é a grande chave dentro dos processos que alteram as redes neuronais. E nesse sentido, professor, a gente consegue falar de um tempo? Por exemplo, eu, a partir de hoje, resolvo que eu quero passar por esse novo condicionamento do meu cérebro para atingir um objetivo X, vamos supor, no mundo do trabalho. A gente pode determinar um prazo para que eu alcance efetivamente essa mudança, para que eu torne essa mudança um hábito? Isso é possível ou isso varia muito de pessoa a pessoa? O primeiro passo, na verdade, é tomar a decisão para mudança, né? Então, acho que eu brinco que 50% do tratamento está na decisão de perceber que precisa fazer alguma coisa para melhorar, né? Agora, com relação ao tempo, vai depender muito exatamente do empenho, né? Do quanto a pessoa vai disponibilizar de tempo da vida dela para aquilo. Né? A gente tem sempre um monte de tarefas, um monte de coisas, mas o planejamento é o essencial para qualquer tipo de mudança de comportamento, né? Qualquer uso de técnicas que a gente aprende. Então, começa com o planejamento. E a partir do planejamento, a gente tem que estabelecer uma rotina. Se a pessoa conseguir caminhar nessa rotina adequadamente, sem abrir grandes exceções, ela consegue dentro do prazo. O estabelecimento de metas é um dos tópicos, né, uma das coisas que a gente mais trabalha com relação ao atingimento do objetivo, né? Estabelecer uma meta faz com que a gente trabalhe de forma mais perseverante naquilo que a gente quer mudar, tanto na escola, na perda de peso, para passar num concurso, por exemplo. E, professora, eu usei como exemplo uma mudança no mundo do trabalho. A gente sabe que hoje em dia existem serviços especializados, você inclusive é uma das pessoas que trabalha com isso, que são os chamados coachings. E essas pessoas justamente usam princípios da neurociência até para vender, de certa forma, um trabalho de melhor autoestima da pessoa, de alcance de objetivos na carreira. Como que isso funciona? O coaching realmente ele está totalmente ligado à neurociência e de que forma que a neurociência pode ajudar a gente justamente na busca por um novo emprego, uma promoção, ou para que a pessoa fique mais confortável, menos ansiosa na sua jornada diária de trabalho? O objetivo do coaching é exatamente atingir um determinado objetivo, né? O coach, que seria um técnico, ele vai, na verdade, caminhar junto com o cliente, né? No desenvolvimento dessa meta, desse objetivo que ele quer. E normalmente se trabalha com 10 sessões, tá? Nessas 10 sessões, ele vai aprender essas ferramentas que são importantes, mas a motivação ela é um dos pontos essenciais para conseguir essas mudanças, né? O que a gente tem visto é que os coachings têm sim uma base da neurociência e tem algumas outras coisas que eles utilizam, né? Então, assim, são várias teorias que vêm da psicologia, que vão trabalhar no sentido de fazer com que aquele indivíduo consiga atingir determinados objetivos que ele estabelece para a vida dele. E a gente sabe também que existe muita
muitas armadilhas nesse caminho, né, professor? O professor Alexandre até pode falar um pouquinho sobre isso com a gente depois, mas assim, quando a gente procura neurociência, principalmente na internet, que é a principal fonte de buscas hoje em dia, a gente encontra muitos cursos de coaching e também cursos milagrosos de treinamento do cérebro para você alcançar esses objetivos que a gente está discutindo aqui num período super curto de tempo. Parece realmente uma mágica, mas pelo que vocês estão conversando aqui, não é bem isso, né? É um processo mais demorado, um processo que envolve uma mudança muito maior de hábito, inclusive. Como que as pessoas têm que ficar atentas para não cair nesse tipo de armadilha? Porque a gente sabe que são processos, inclusive, caros, né? Exatamente. O que a gente vê realmente é um boom, né, do coaching, de cursos de coaching, mas eu acho que o mais importante é que quando você, né, você decide procurar esse tipo de especialidade, é procurar o tipo de profissional, né? Então, o profissional, ele tem que ter um embasamento teórico no sentido de fazer uma graduação que é baseada em conhecimento científico, né? O professor Alexandre falou, a neurociência, ela vem da biologia, ela tem essa especialidade, né? Então, não é qualquer curso de graduação que te propicia para trabalhar com a neurociência, né? E só o coaching não basta. Bom, a gente falou um pouquinho sobre a neurociência aplicada ao mundo do trabalho, mas muita gente também usa isso para a área da educação. A nossa equipe preparou uma reportagem mostrando um pouquinho para você, na prática, como funciona a neurociência aplicada à educação para conseguir melhores resultados. Vamos acompanhar. Fortalecer os músculos para chegar a um corpo ideal. Essa é a missão de várias pessoas que costumam frequentar as academias no dia a dia. Até aí, tudo normal. Mas você já ouviu falar sobre a ginástica para o cérebro? Não? Apesar de pouco conhecida, ela existe, e com a promessa de melhorar a qualidade de vida de quem a pratica. E na medida que o aluno vai praticando o exercício cerebral, ele vai percebendo essas evoluções. Isso é comprovado cientificamente. A neurociência explica isso através de uma capacidade do nosso cérebro, que é chamada de neuroplasticidade, de gerar novas conexões neurais na medida que a gente vai estimulando, né, esse aprender, né? Esses desafios vão sendo feitos através do estímulo. Nessa escola em Campinas, pessoas de diversas idades, desde crianças até idosos, procuram o curso para obter um melhor desempenho cognitivo e emocional. A metodologia utilizada no curso é aplicada a partir do conhecimento e dos avanços da neurociência que comprovam a capacidade que o cérebro tem de se modificar. Com o uso de ferramentas pedagógicas, os alunos podem desenvolver foco, atenção, raciocínio lógico e memória, e também habilidades socioemocionais como autoestima, perseverança e disciplina. Entre as ferramentas estão jogos pedagógicos, dinâmicas de grupo, apostilas personalizadas, além de instrumentos orientais, como o ábaco, utilizado para o cálculo. Atividades que contribuem para a melhor fixação dos conteúdos. Quando o aluno ele estuda de maneira mais concentrada, né, tendo uma atenção sustentada por mais tempo, isso vai fazer com que no momento que ele precisar buscar aquele conteúdo na memória, isso seja facilitado. José, ex-servidor público de 61 anos, não quis deixar o cérebro na zona de conforto depois da aposentadoria. Pelo fato de eu parar e me aposentar e não estar fazendo mais nada, né, não ter mais nenhuma pressão, nenhum tipo de atividade, né? Estava começando a esquecer que dia era hoje. Isso eu já pensava antes, né? Eu falei, vou fazer alguma coisa que me mantenha ativo e ao mesmo tempo seja algo prazeroso, algo lúdico, que aqui tem muito disso. Já Silvia, que trabalha com educação infantil, encontrou no curso a oportunidade de se aperfeiçoar na vida profissional. Muitas coisas eu estou aplicando com os alunos, tá? Exercícios que eu vejo aqui, que eu acho que vai ser bom para eles, eu acho que é uma forma de poder ajudar eles também, né? E me ajudar. O método criado por neurocientistas internacionais já beneficiou mais de 70 mil pessoas e os resultados, de acordo com a escola, são comprovados. O aluno chega aqui muitas vezes com um quadro, né, de depressão, de perda de confiança, autoestima muito baixa, não tem nenhuma perseverança diante dos desafios, se sentem amedrontados. Então, na medida que a gente vai trabalhando tudo isso, é muito gratificante perceber o testemunho, né, dizendo, olha, poxa, eu passei no vestibular, as notas melhoraram, poxa, fui promovido, a família dizendo, poxa, meu pai, minha mãe, né, que estavam ali
totalmente reclusos dentro de casa, agora, né, eles se sentem mais alegres, mais confiantes. Então, isso tudo é muito importante para que a gente tenha um desempenho melhor na escola, no trabalho e também na nossa velhice a gente ter mais saúde. Então, é fundamental. Professor Alexandre, a gente viu aí que nessa escola, especialmente, tem um público muito amplo, né? Tem desde crianças até idosos. Mas vamos começar falando das crianças, né? Muitos pais têm uma preocupação muito grande quando o filho não vai bem na escola e acabam recorrendo a essas técnicas para justamente tentar solucionar o problema. Por que a neurociência é tão diferente do ensino tradicional? Por que ela é capaz de fazer essa mudança na forma de entender, na forma de se desenvolver a criança na fase escolar? Acho que um ponto que tem que deixar claro já de início é que a neurociência dentro de sala de aula, ela não é como fosse uma fórmula mágica que vai resolver o problema educacional. Ela é só mais uma ferramenta, mas uma ferramenta que permite, por exemplo, o profissional olhar esse aluno com mais cuidado para poder tomar cuidados específicos com o cérebro dele. Vamos falar de uma forma mais simples, né? Olhar com mais cuidado para esse cérebro. Uma criança, pega uma fase da criança, ou até pode até a gente estender um pouquinho, criança, adolescente, acho que uma coisa que é muito nítido, que até foi comentado no vídeo, né, na reportagem, é justamente a habilidades socioemocionais. Isso é um ponto que a neurociência está trabalhando bastante. Eu estou desenvolvendo até um trabalho com essa área de habilidades socioemocionais e é algo que eu acho que realmente vai fazer muita diferença. Além de ensinar, às vezes, o aluno como estudar, fazer um estudo mais otimizado, um estudo que possa aprimorar, por exemplo, a consolidação de memórias, o rendimento escolar, as habilidades socioemocionais também são extremamente importantes porque lidar com emoção melhora o rendimento escolar. Por quê? Emocionar-se negativamente já causa um prejuízo atencional, isso pode fazer o aluno se dispersar com muita facilidade ou não prestar atenção em absolutamente nada. Um aluno que é muito agitado, uma ansiedade muito alta, isso prejudica muito a parte de atenção. Lidar com as emoções são essenciais. Então, o aluno entender emoção, entender o que ele sente ou saber os tipos das emoções já é o primeiro passo. Segundo passo, eu acho que é uma sequência. Uma situação desenvolve um pensamento, que desenvolve uma emoção, que desenvolve um comportamento. Essa é a lógica. E dentro com o trabalho com crianças e próprio adolescentes, observamos que às vezes dá um pulinho do pensamento, pula para a emoção. Na verdade, houve um pensamento, mas todos relatam, não eu nem pensei e já tomei aquela atitude. Então, vamos falar, algumas dicas que geralmente eu começo a passar para os alunos é justamente: aconteceu uma situação, essa situação não é legal. O pensamento automático teria que ser um pensamento negativo. Para um pouco. Tenta monitorar um pouco esse pensamento para ver se essa emoção sai mais controlada. É difícil isso, né? Porque no nosso dia a dia tem situações que faz, eu acho que até um adulto ou um idoso, qualquer pessoa perder a estribeira, né? De ter uma atitude que seja negativa. Mas a neurociência vem justamente para começar a moldar essa parte emocional, e gerar técnicas no sentido de, ou estratégias, acho que é o termo mais correto, eu posso falar estratégias, que faça esse aluno estudar com mais eficiência, que ele possa ter consciência que, se eu fizer dessa forma, o meu cérebro vai entender que é importante. Um exemplo, eu assisti uma boa aula, essa aula foi bem entendida, que é um outro termo que a gente costuma usar muito. Vai para a escola para aprender. Não, você vai para a escola para entender. Só teve um período na nossa vida que a gente vai para a escola para aprender, quando a gente era lá no prezinho, né, que seria o infantil hoje, né, que seria o início, quando tem muita brincadeira. Então, realmente a criança vai para aprender. Depois que entra no primeiro, segundo, terceiro ano e começa a carreira de estudante, né, ela já tem que ir para a escola no sentido, eu vou entender um assunto. O estudar vem depois e o fixar depois. Então, eu entendo bem aquele assunto. Então, eu tenho que ter consciência. Por exemplo, o aluno tem que entender que, se ele fizer um estudo o mais próximo possível depois desse entendimento, o cérebro vai entender, é importante. E na hora de dormir, que é o momento crucial que vai fazer a limpeza do que é desnecessário e o que é importante vai ser consolidado. E aí entramos os tempos. Então, boa atenção em aula, dedicação, estudo consciente em cima daquele assunto e depois dormir bem, que é outro problema, né? Que às vezes tem muitas pessoas que não dormem bem.
Então, é outro ponto que se chama atenção. E, professora Natália, o professor Alexandre falou no começo do programa de uma questão fisiológica, né? O cérebro existe, toda a biologia envolvida nas nossas conexões, mas uma parte que a gente não pode descartar, principalmente quando se fala em neurociência, é justamente a parte psicológica. O professor Alexandre falou agora que não adianta o aluno estar ali presente, fazendo anotações, se ele está com alguma demanda psicológica, alguma fraqueza psicológica, não vai adiantar, ele não vai se concentrar, ele não vai ter um bom resultado. Então, sempre caminham lado a lado, né? Quando a gente fala em desempenho cerebral, você tem que também ter uma atenção voltada para as suas angústias internas, digamos assim. Com certeza, né? As emoções, elas podem ser agentes estressores, inclusive, né? Se você não tem um equilíbrio emocional, você tem uma dificuldade de aprendizagem. Então, o que o professor Alexandre falou é muito legal, porque na psicologia a gente também tem tido esse olhar para essas demandas socioemocionais, principalmente nas crianças, porque se a gente consegue trabalhar com as crianças, a gente consegue adolescentes e adultos que são mais adaptados, né? Claro que, como ele falou, problemas sempre vão existir e muitas vezes a gente não vai saber resolver, mas se desde pequeno a gente trabalhar com essas emoções, ensinando essas crianças o que é uma tristeza, o que é uma raiva, o que é uma alegria, porque existe ainda muita confusão, né? Se a gente consegue fazer com que essas crianças discriminem o que elas estão sentindo enquanto elas estão agindo e se comportando, a gente tem mais probabilidade de ter uma qualidade de vida melhor lá na frente, porque ela vai saber lidar, né? Isso a gente chama de resolução de problemas. Então, essa é uma das coisas que mais aparece no consultório, né? Que é o treinamento de habilidade social. Então, saber lidar com as suas emoções, saber lidar com as outras pessoas, né? E a pessoa que tem esse repertório, que possui esses comportamentos de resolução de problemas, tem uma tendência muito maior de não ter tanta dificuldade em conseguir engajar, seja no estudo, seja no esporte, né? Por quê? Porque a autoestima, ela é trabalhada nesse sentido. E essa autoestima, ela aumenta quando a criança consegue lidar com os problemas. E, professor Alexandre, na reportagem a gente viu também pessoas mais velhas que depois da aposentadoria acabaram procurando um método para exercitar o cérebro, até para evitar o aparecimento de alguma doença, né, mental, que a gente sabe que tendem a surgir depois de alguns anos aí de vida. Para as pessoas mais velhas, quais são os benefícios desse tipo de treinamento e da neurociência em geral? Nossa, eu acho que o benefício é infinitos. Já tem um mito que já caiu faz muito tempo já um bom tempo já não se fala mais, que somente quando somos crianças que temos uma capacidade de aprender mais, ou uma plasticidade cerebral, ou uma capacidade de adaptações maiores. Hoje já se sabe que a plasticidade existe a vida toda, e não é porque a pessoa agora está idosa que agora a plasticidade acabou. É o contrário. Então, a capacidade de aprender novas coisas é constante. E saber e aprender novas habilidades ou exercitar o seu cérebro com leitura, atividades em geral, a própria atividade física, ela é comprovada ter benefícios na parte cognitiva, contribui muito com a qualidade de vida cerebral dos idosos. Então, o idoso que tem essa consciência, ele fazendo essas atividades, com certeza ele previne ou retarda o aparecimento de algumas doenças. Infelizmente, algumas são genéticas, então, às vezes aquela doença vai aparecer. Mas alguns dados já mostram que a atividade constante, o estímulo cerebral reduz, né, às vezes assim, 10%, 20% essa propensão de desenvolver. Então se eu for intelectualmente inativo, eu não estimulo o meu cérebro, eu tenho uma chance, eu vou ter uma doença que afete o meu sistema nervoso. Pode ser, mas também pode ser que não. Existem alguns dados curiosos. Pessoas muito intelectualmente ativas, mas desenvolveram Alzheimer. Mas é a questão genética. Então, eu conheço casos de professores universitários que tinham uma vida de produção intelectual muito intensa, mas mesmo assim desenvolveram o Alzheimer. Então, a questão estimular o cérebro é uma prevenção, então vamos estimular. Só que tem acho que outro dado muito importante. Não adianta eu chegar, eu sou idoso agora, então agora eu vou começar. E sempre a conscientização deve ser bem antes. Ter uma rotina
de exercício, de boa alimentação, de boa qualidade de vida, no sentido de evitar estresse na medida do possível, são, vamos falar, os passos iniciais para que, quando chegar na terceira idade, você tenha uma qualidade melhor de vida. Eu acho que esse até é um porque ponto. o hábito não se cria de uma hora para Exato, outra, né, exato. professor? E você falou de alguns pontos aí, algumas dicas para as pessoas já começarem a praticar. Por exemplo, não é necessário apenas ir até uma escola especializada para começar a fazer esse treinamento. Logicamente, quem tiver a oportunidade é super interessante, mas quem não tem essa oportunidade, o que essa pessoa deve fazer? Você falou de exercício físico, uma boa alimentação, o que mais que a gente pode indicar para que as pessoas nessa fase já da terceira idade, que elas possam fazer para tentar aí blindar o cérebro de alguma forma? A questão de a boa alimentação, né, alimentação saudável, né, evitar, às vezes, produtos como frituras, gorduras, às vezes alimentos que tenham um valor calórico muito altos, né, isso já é provado que tem uma influência não muito positiva, mas uma alimentação de qualidade. Aí procurar um nutricionista resolve já já esse ponto. Atividade física, ter uma atividade física que vise vamos falar, melhora cognitiva. Atividades físicas moderadas é provado, aeróbicas, né, moderadas, melhorar a parte cognitiva. Inclusive já tem provas, né, já há muito tempo já tem provas, que ela estimula a produção de neurotransmissores, né, que são substâncias que ajudam, né, na manutenção, na sobrevivência, às vezes na fortalecimento de conexões sinápticas entre os neurônios. Então isso já é provado. E, claro, existe um hábito que eu acho que tem que ser cultivado sempre: leitura. A leitura é uma ferramenta que está a acesso a todo mundo. A leitura seria, eu acho que, o ponto principal de manter sempre o cérebro ativo. E não é ler coisa só específica, é ler de tudo, né? Não é só ler jornal, ler revista, ler livros diversos. Tem muitos livros que são da área de neurociência para leigos, que é muito fácil de acesso, que você consegue, até pela internet você consegue livros que têm informações bem acessíveis, bem, assim, que a gente fala mastigadinhas, né, para a pessoa poder ter acesso. Mas a leitura eu acho que é uma chave. Agora, dicas, por exemplo, que eu posso dizer que tem provas que são eficientes, de sair, por exemplo, você sair da sua zona de conforto. Então, existem exercícios que até você acha com grande facilidade na internet, e muitos têm fundamentos até. Por exemplo, eu escovo com a mão direita. Eu vou agora forçar a escovar com a mão esquerda. Você induz alterações cerebrais por causa desse novo padrão. É difícil escovar com a mão direita. Eu como com a mão direita, vou tentar comer com a mão esquerda. Até coisas mais, sei lá, escrever com a mão ao contrário. Isso são pequenos exercícios, só que tem que ter paciência, né? Para você sair dessa zona de conforto. Então, tem vários pequenos exercícios que realmente eles alteram o padrão. Mas o segredo quer ter neuroplasticidade, quer ter um cérebro com circuitos alterados no lado positivo, saia da zona de conforto. Faça coisas novas. Aprender a tocar um instrumento musical, ou fazer uma coisa nova, um curso novo. Né? Mesmo não importa que você está na terceira idade, eu quero aprender uma nova língua. É possível. Só que a questão o adulto, o idoso, né, eu acho que o ponto principal cuidado para não fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Quando você é criança, você consegue fazer várias atividades ao mesmo tempo e até com eficiência. Mas depois, quando você é adulto, você é idoso, o importante é focar em uma coisa. Então, eu vou aprender a tocar um instrumento. Se foque nisso. Aí eu vou aprender outra coisa. Porque fazer muita coisa ao mesmo tempo, a gente tem uma queda também. Um estresse também, né? Aí tem a queda também da eficiência. Professora Natália, professor Alexandre, eu agradeço a presença de vocês hoje aqui no Ponto de Encontro. Claro, dá pra gente conversar muito mais sobre isso, mas infelizmente o nosso tempo já acabou. Mais uma vez, muito obrigada e sejam sempre muito bem-vindos aqui com a gente. Agradecemos muito o convite. Obrigada, a gente agradece. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha no nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook e também no portal da PUC Campinas. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de semana para você e até semana que vem. Tchau, tchau!